Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. Nós estamos aqui para mais um conceitual, a playlist que explica o conceito por trás de grandes álbuns. E hoje, um dos tesouros do nosso Brasil, o Sepultura. Em 2009, o Sepultura lançou seu 11º álbum de estúdio, chamado Alex. Esse é o primeiro álbum com Jean Dolabella na bateria, ocupando o posto que até então pertenceu a Igor Cavalera. Ele foi lançado mundialmente pela SPV Records e no Brasil pela Atração Records. Ele é inspirado em um livro muito famoso chamado Laranja Mecânica, que também foi adaptado por Stanley Kubrick no cinema, e a gente já vai falar mais sobre isso. Primeiro eu quero divulgar aqui alguns shows que vão acontecer em breve, shows que o Heavy Talk estará, gostaria de estar, ou não estará, mas é importante que você esteja atento. No dia 28 de maio, o Lucas, do canal Inutilismo, vai se apresentar no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, com seu show Minha Playlist de Funk. No dia 1º de junho, a banda belga Evil Invaders se apresenta em Porto Alegre, no Gravador Pub, sob comando da Nevoeiro Produções. Uma turnê que passará em várias cidades do Brasil, então procure pela cidade mais próxima de você. E no dia 10 de junho, Titãs! Sim, novamente, a turnê de reunião da formação clássica está passando por diversas cidades brasileiras. Eu fui no de Porto Alegre e posso garantir que é um show incrível. E temos a intenção de estarmos na apresentação de Curitiba para trazer uma cobertura para vocês. Garanta seu ingresso para a apresentação na cidade mais próxima, que vocês não vão se arrepender. É um momento histórico. E também quero lembrar vocês que este canal aqui é totalmente independente e conta com o seu apoio para continuar existindo. Então fica aqui o pedido que você clique no botão Seja Membro, ou então no link da descrição do vídeo, para se tornar membro deste canal. Esse show dos Titãs aí que eu mencionei, por exemplo, tem uma cobertura exclusiva para membros. É menos de R$3 para ajudar o nosso trabalho, e cada um de vocês faz muita diferença, então desde já, meu muito obrigado. Voltando ao Alex, o nome do álbum tem dois significados, Primeiro é uma referência direta ao protagonista da obra Laranja Mecânica, o Alex, e também significa sem lei em latim. Como eu disse, Laranja Mecânica é um livro que foi lançado em 1962 pelo escritor e compositor britânico Anthony Burgess. E em 1971, o cineasta Stanley Kubrick lançou sua adaptação da obra para o cinema. O primeiro ponto importante a falar é que o Laranja Mecânica é uma fábula ultraviolenta, inspirada em um evento real. O Anthony serviu ao exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, e em 1944, quando ele estava em Gibraltar, a sua esposa, a Line, ou Line, não sei exatamente como é que fala, que estava grávida, inclusive, foi violentada por 4 soldados desertores americanos. Como consequência disso, ela perdeu o bebê. Era uma época que ele percebia uma Londres extremamente violenta, com diversas gangues de jovens fazendo barbáries. Não à toa, a gangue do Alex em Laranja Mecânica também é composta por 4 integrantes. É uma obra muito conhecida, mas para você que nunca leu e que nunca assistiu, vamos tentar contar parte dessa história ao longo das faixas do álbum Alex. Começando com a primeira, que se chama Alex One. Essa é uma faixa instrumental, que como de costume serve para dar uma ambientação adequada, a esse cenário caótico em que a obra se passa. Então existe um início sombrio e cadenciado que soa como uma névoa londrina, até entrar de fato as guitarras e a bateria, igualmente sombrias e sem nenhum otimismo aparente. E assim como o livro é marcado em partes, essa música anuncia a primeira parte, que mostra o mundo do Alex. A segunda faixa, Moloco Mesto, ela entra emendada na abertura, sem cerimônia e já na gritaria. Moloco Mesto é uma mistura, essa fórmula do Moloco. Na obra, Moloco é basicamente um leite que contém algumas drogas que deixariam eles mais eufóricos e violentos, A música
mostra uma reunião da gangue em um dos bares que possui essa iguaria, tal qual o filme, e a clara referência à cocaína, por se tratar ali de uma bebida totalmente branca. Também existe um simbolismo referente ao nazismo e ao fascismo. O copo de leite também tem esse simbolismo em algumas obras, né, mostrando a pureza da cor branca. Além de Laranja Mecânica, né, a referência do copo de leite com o nazismo também pode ser observada na cena inicial de Bastardos Inglórios, né, quando o coronel nazista Hans Landa, conhecido como caçador de judeus, está procurando uma família judia na casa de um cidadão francês e pede um copo de leite puro. Em resumo, essa faixa traz o hábito que eles tinham de tomar essa bebida antes de saírem por aí cometendo a sua ultraviolência, né, e os seus vandalismos. Também mostra muito da filosofia desses personagens. Sem deuses nem mestres, né, eles são os seus próprios senhores. Então temos a terceira faixa, Filthy Rot. Essa é uma música que fala da condição do mundo inteiro dentro dessa obra, sobre a luta por uma terra se tornar algo completamente inútil, quando as pessoas agem de uma maneira mecanicamente sanguinária. E isso pode falar muito do próprio autor da obra, que passou por um evento traumático com a sua esposa, né, algo completamente vil e violento, enquanto servia um propósito que tinha como objetivo tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Considerando essa experiência que ele teve, por óbvio, a gente entende, né, que ele passou a enxergar o mundo de uma maneira podre. E colocou isso na obra como uma Londres tomada por violência. Por isso essa canção fala tanto de uma terra que está morrendo e da covardia dos homens. E interessante que mesmo inspirado por uma obra britânica, de maneira bastante contextualizada, essa música tem uma sonoridade tribal e brasileira. A quarta música é We've Lost You. Uma música que fala muito sobre o apodrecimento das relações humanas dessa vez. Isso já fica claro nas primeiras 3 frases que definem 3 elementos básicos do convívio humano, né? O amor, o ódio e a confiança. E a música trata esses 3 elementos como falhos. O amor é uma falha, o ódio é uma armadilha e a confiança ela é uma ilusão. E assim a gente perde o apreço nessas relações. Quando a música diz We Lost You, ou Nós Perdemos Você, ela está dialogando com o ouvinte. Assim como o Alex, que conta a sua história em primeira pessoa no livro, está dialogando diretamente com o leitor. E dentro dessa loucura do Alex, não existe nada que sacia os seus anseios, o que faz parte da sua psicopatia. Então o lucro não alivia, o prazer não supre nada, ele enxerga a violência como algo que vai ajudar momentaneamente e que precisará se repetir diariamente para trazer essa sensação. E essa é uma música que tem um videoclipe repleto também de elementos da obra. Muitos deles são quase respostas alternativas às cenas do filme do Kubrick. Então a gente percebe com esse vídeo que a intenção do Sepultura era meio que criar sua própria versão de trilha sonora para essa obra. What I Do é uma música que fala muito sobre o Alex. Fala novamente sobre um vazio que ele sente, que é suprido com a ultraviolência e que ele faz o que faz porque gosta de fazer. Então explicita esse sadismo. E ainda fala sobre o quanto ele se sente poderoso em ter a vida de outra pessoa nas mãos. Mais do que isso, o quanto uma pessoa em posição de poder superior não o coage, mas sim dá ainda mais energia para cometer aquelas transgressões, quase como um exagero violento de uma birra infantil, quando uma criança tem ainda mais vontade de fazer algo que não pode, apenas porque as figuras de autoridade, que são os pais, falaram que não é permitido. E então fica explicitado esse tesão em causar dor e medo. E é uma faixa que também tem um videoclipe, mas não é um vídeo com enredo ou dramatização, apenas uma montagem de imagens ao vivo apresentando a formação da banda. Temos mais um interlúdio instrumental chamado Alex Steele. No livro, a segunda parte mostra a prisão do Alex, né, e o tratamento ao qual ele é submetido forçadamente pelo governo para ser reabilitado. A gente tem nessa faixa uma sonoridade mais semelhante a uma trilha de
ficção científica, né, para ambientar o experimento pelo qual o personagem vai passar. Essa música, o tratamento, fala sobre o tratamento ludóvico, né, ou ludovico, pelo qual o Alex passa. Na obra, ele é preso e é submetido a um experimento do governo que injeta nele uma substância que causa enjoos insuportáveis enquanto ele é exposto a cenas de violência. Inclusive, pelo menos no filme, ele que se interessa e vai atrás do tratamento porque ouviu falar que passando pelo tratamento ele seria liberado, né, da prisão de imediato. Mas claro que ele não sabe exatamente como funciona. A ideia é associar uma coisa a outra e impedir ele de cometer crimes, pois sempre que sentir um impulso violento, esse enjoo abismal voltará. Então ele perde o seu livre-arbítrio, que é um dos pontos de discussão dessa obra. Na letra da música isso é abordado. O personagem fala sobre sentir que tem outra pessoa habitando nele, né, que ele perdeu qualquer possibilidade de escolha moral e que com isso sobrou muito pouco dele de fato existindo. Metamorfoses é a 8ª faixa e mostra mais dessa mudança do Alex. Ele percebe o quanto é ruim não poder mais ser autor dos próprios atos e fala sobre ter perdido a sua humanidade. Aqui a banda também traça um paralelo com a palavra clockwork. Se antes ele era uma máquina no sentido de simplesmente fazer o que queria sem medir culpa ou consequências, agora ele é uma máquina porque tem uma programação que o permite ou o impede de fazer determinadas coisas. E em mais uma referência forte ao título da obra, tem uma frase que diz: "Eu sou uma laranja podre curada pela força". Também tem uma descrição interessante da vida dele na prisão, onde ele é chamado por um número e a única pessoa que era contrária a isso, né, que estavam submetendo a ele ali, era justamente um padre que recorria ao direito dele de ter livre-arbítrio. Em Sadistic Values, ou então Valores Sádicos, o Alex descreve como ele se sente impotente e assombrado pelos efeitos do tratamento. Ele não entende por que merece estar nessa condição. Ou seja, apesar de curado, ele continua com a psicopática ausência de remorso pelo que ele fez. Ele diz que está livre, de certa forma, dos impulsos que o impediam de fazer aquelas coisas, mas de uma maneira condicionada e solitária. O poder dele se extinguiu completamente e ele se sente acuado, sem emoção, com medo de enfrentar o mundo, porque a postura de antes é o que fazia ele ser um homem confiante. Então ele se sente assombrado por esses impulsos que sempre causam uma péssima sensação nele quando se apresentam, né? É por causa do tratamento, e ele se sente vigiado por uma força invisível que está sempre contendo esses impulsos dentro dele. A 10ª faixa, Forceful Behavior, fala desse comportamento forçado pelo tratamento e entra em algumas questões espirituais e filosóficas bem interessantes. A parte espiritual tem a ver com ele seguir uma cartilha religiosa de temor aos valores cristãos. E isso é interessante porque fala muito sobre a deturpação da fé e da religião. Vale lembrar que tanto na obra original quanto nesse álbum, como comentamos algumas músicas atrás, a única pessoa no lugar que ele estava detido que foi contrária à aplicação desse método foi justamente um padre. Então esse padre tinha a consciência de que robotizar alguém para seguir uma cartilha moral forçadamente era inútil se essa pessoa não estivesse agindo através do livre-arbítrio. E a parte filosófica de visão de mundo aparece na frase "eu não estou autorizado a criar a verdade", o que é algo bastante interessante de se conversar nessa época que a gente vive com discussões sobre notícias falsas. Nesse caso aqui, ele está condenado a viver estritamente a verdade moral. Ele perde a subjetividade humana de interpretar as coisas à sua força, guiado por suas emoções. E é sempre importante
lembrar que buscar fatos e embasamento para qualquer coisa na vida é muito importante, mas viver em uma verdade absoluta, concreta, é inalcançável e desumano, porque tomar toda e qualquer decisão baseada puramente em uma verdade regida por uma linha específica destrói o que faz de nós humanos. E isso, mais uma vez, volta à ideia de ele dizer que é uma laranja podre curado pela força, né? Vivendo mecanicamente. Nesse ponto a gente tem o Alex prestes a ser libertado da prisão após o seu tratamento. Então a canção Conform, que pode ser traduzida como obedecer, se conformar ou se sujeitar, é uma espécie de cartilha passada para ele. É uma música de menos de 2 minutos com ordens diretas, assim, né? Caminhar em linha, falar baixo, não confrontar, e se não for dessa forma, ele morre. E o Alex pondera se ele prefere viver assim ou morrer. Chegamos a Alex Tree, mais uma faixa instrumental que leva a outra parte da história. No livro, a parte 3 mostra a vida do Alex após a prisão, após o tratamento ser concluído e ele ser reinserido na sociedade nessa nova condição. Musicalmente, a faixa funciona como um bom simbolismo. Assim, no início a gente tem um som que parece de um grande portão abrindo e pouco depois entram os riffs que inserem ele de volta a um mundo que, apesar do tratamento que ele passou, continua caótico lá fora. A 12ª música, The Experiment, mostra esse retorno dele para o mundo. Ele agora assiste a sua vida através dos próprios olhos, né, basicamente, e a mensagem dessa música é que agora que ele foi forçado a se conter por causa do tratamento, ele percebe que a maioria das pessoas, talvez todas as pessoas, mesmo sem passarem por esse tratamento, também são assim. Elas distribuem olhares e sorrisos falsos, por causa de uma régua moral, agem de forma diferente do que gostariam. E aí ele se pergunta sobre a liberdade. Ele está fora da cadeia, mas não está livre. E ninguém está. Ninguém pode falar tudo o que pensa. Ninguém pode fazer tudo o que quer. E antes ele fazia de maneira covarde, violenta, selvagem, puramente instintiva. Então a experiência que ele passou é algo que a gente conhece como civilização. Ou como diz a música, né, a experiência do governo é um pecado mortal da nossa sociedade. Ninguém pode viver pelo instinto. De uma maneira bem mais branda, é claro, né, todos nós passamos pelo mesmo tratamento do Alex na nossa vida, através dos nossos pais, da escola, da vida em sociedade, do ambiente de trabalho e por aí vai. É uma música profundamente reflexiva sobre as relações humanas. Chegamos à 13ª música. O Alex encontra uma vida entediante de precisar aprender a viver como um homem normal na sociedade. E ele acha tudo profundamente entediante, né? Por não ser mais um agente da violência. Ele passa por maus bocados, vive em um mundo que continua violento, mas não está acostumado a ser o agente passivo desse cenário. Essa música também tem um momento que ele diz: nunca foi fácil mendigar, ou suplicar também pode ser a tradução. Isso é uma referência à obra original. O Alex sai da prisão e volta para casa, mas os seus pais alugaram o quarto que ele vivia e ele se torna um sem-teto, né, vivendo como morador de rua. Então, além de estar aprendendo a viver como um agente passivo em um mundo violento, ele ainda está precisando fazer isso da maneira mais difícil possível, saindo do opressor, que era quem causava a violência e humilhação, e chegando nesse papel de oprimido, né, a base da sociedade, quase sem poder nenhum. E aí nós vamos para Enough Said. É uma faixa curta com apenas uma estrofe, então vou ler ela inteira porque fica mais fácil de entender o recado. Se você não pode dizer o que quer dizer, então o que você diz não tem sentido algum. Curto e com margem para muita coisa. É uma música sobre hipocrisia, sobre liberdade de expressão, sobre discursos moralistas. Adicione o seu critério aqui.
Ludwig van é a única música do álbum que não é exatamente autoral. É uma releitura da obra de Ludwig van Beethoven, a Nona Sinfonia. Laranja Mecânica também tem um contexto musical muito importante, né? O Alex é um grande fã de Beethoven, é o compositor favorito dele, ele é maluco nas peças do Beethoven e isso é retratado diversas vezes. No filme, que é uma obra audiovisual, isso se torna mais evidente, né? Ele escuta em volumes altíssimos em contraste com a loucura violenta própria dele. E no tratamento que ele faz, né, está tocando uma peça do Beethoven durante as imagens que ele é submetido para essa reeducação mental. Portanto, ele também passa a repelir sua música favorita. Sempre que ele ouve, um enjoo mortal instantaneamente surge, despertando um desespero suicida para que aquilo pare imediatamente. Então isso entra na lista de frustrações do personagem. A penúltima faixa é mais uma instrumental chamada Alex 4. O livro tem apenas 3 partes, porém eu tenho uma interpretação de eles terem dividido o álbum em 4. Existe um último capítulo em Laranja Mecânica que é controverso. O livro chegou a ser publicado com esse último capítulo, mas em poucas edições. A editora que lançaria o livro nos Estados Unidos recomendou ao autor, né, o Anthony, que removesse o último capítulo porque ele não seria bem aceito pelo público americano. O filme do Kubrick também é feito ignorando esse último capítulo. Mas por quê? Porque o livro todo é uma hipérbole de um mundo violento e fascista e uma crítica a diversos condicionamentos do comportamento humano. Ele busca um equilíbrio do caos e da ordem. O objetivo ali é declarar que a verdade absoluta é inalcançável, que a subjetividade humana e interpretação individual da vida cotidiana é necessária para sermos humanos, mas ao mesmo tempo aponta a hipocrisia que isso causa, que para conseguir conviver com as pessoas, nós precisamos suprimir muitas vezes os nossos instintos, nossos anseios, nossos verdadeiros pensamentos, etc. Há também uma crítica sobre a imposição da ordem de maneira autoritária, e isso pode se estender a escolas rígidas ou doutrinas e regimes militares, um lar que castiga os filhos severamente, mil possibilidades. Tudo isso é representado no tratamento ludóvico do Alex. Esse último capítulo do livro, o capítulo 21, ficou omisso até 1986. Ele mostrava um Alex que, por fim, conseguiu se reabilitar, que repensa seu passado, cansa da vida de violência e quer uma nova vida. Esse processo de amadurecimento e consciência após tudo isso é no mínimo estranho e poderia dar a algumas pessoas a interpretação de que o tratamento talvez tenha funcionado no fim das contas, que seria algo positivo. Então eu acredito que essa faixa, Alex 4, é para marcar uma separação da última música do álbum, que eu entendo como uma descrição do capítulo 21. Não por coincidência, ela se chama Paradoxo. Primeira coisa a ser dita de Paradox é que a letra foi feita por um fã do Sepultura chamado Lucas Carter, que ganhou um concurso feito pela banda, né, que elegeria a melhor letra para essa canção. E é realmente uma canção de arrependimento, onde o protagonista sente-se culpado e envergonhado, né? Existe esse desejo por uma mudança radical de vida frente a um mundo que está doente, inclusive observando a violência na TV e dizendo que aquilo ali não é vida. Ou seja, o Alex está repudiando a violência urbana. Portanto, eu entendo que essa última faixa transmite a mensagem desse último capítulo controverso e deixa claro, inclusive, o motivo de ele ter ficado por mais de 20 anos fora do livro. E eu concordo que a obra ficaria melhor sem esse final. Mas aí é opinião minha, deixa a sua aí nos comentários. Bom, para quem nunca leu a obra, mas ficou curioso aí para assistir o filme, ele está disponível na HBO Max. É um filme muito interessante de assistir, muito bom, embora eu ache ele bem datado e um tanto quanto arrastado, que não deixa de ser uma marca do Kubrick. Mas independente de ler o livro ou ver o filme, o importante é que você escute o Alex e tenha acesso a essa história através do olhar do Sepultura, da maneira mais pesada possível, sonoramente falando. E eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até o final e pedir para você aguardar mais um pouquinho aqui comigo. Primeiro, para falar que esse canal aqui só sobrevive com a sua ajuda. Eu trabalho em tempo integral com o Heavy Talk, a gente tem custos, investimentos e contas para pagar como qualquer outro. Então, se puder, contribua com uma doação via Pix nesse QR Code
aqui embaixo, né? Mas o ideal mesmo é que você se torne membro do canal. Custa menos de R$13, você faz em menos de 3 minutos e alegra 3 corações, o meu, o do John e do Thiago. Olha que legal. Além de ter acesso a diversos benefícios exclusivos, você vai permitir que a gente continue em frente. Então essa ajuda é realmente muito importante. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo ou no link da descrição do vídeo, caso o botão não esteja aparecendo para você. É possível se tornar membro basicamente com todos os meios de pagamento existentes. Então qualquer dúvida é só chamar nas redes sociais ou nos comentários que eu vou ajudar você. E também quero agradecer a todos que já fazem parte dessa família, né? Os nomes de todos os membros estão aparecendo aí ao lado e nós estamos pensando em formas de agradecer também quem contribuiu com a gente via Pix. Em breve a gente vai colocar isso em prática. Então, meu muito obrigado. Lembre-se que enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Também lembre-se de se inscrever aqui no canal e nos nossos outros 2 canais. E isso é totalmente gratuito, também é importante, também ajuda muito e também é super rápido. Os botões estão aparecendo aqui embaixo. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!